Olá pessoal, tudo bem? Estamos gravando mais um vídeo de direito tributário, tratando do dia a dia de um advogado tributarista, a prática jurídica tributária, o dia a dia do nosso escritório aqui no ramo do direito tributário. E como assunto da aula de hoje, eu resolvi falar para vocês um assunto até que veio à tona essa semana porque teve um julgamento do STJ envolvendo essa matéria. E a questão trata se é possível ou não a penhora de bens do executado, ou seja, através do sistema eletrônico, através do Bacenjude, a penhora de bens, de dinheiro na conta bancária do executado antes da sua citação para se defender no processo de execução fiscal. Primeiramente, eu quero dizer para vocês que esse fato parece até absurdo. Muita gente até me pergunta, mas como é que penhoraram o dinheiro da minha conta sem sequer eu saber da existência de uma execução fiscal contra mim, contra a minha empresa e tudo mais? Isso é possível? Muitos juízes, inclusive existem julgamentos também do STJ a respeito disso, entendem ser possível, pelo princípio geral de cautela do juiz. Eles entendem que se citar o executado e ele tomar conhecimento da execução, evidentemente ele vai tirar tudo que tem da sua conta bancária, o que vai impossibilitar o judiciário depois de satisfazer aquela execução, penhorando o dinheiro que ele tem na sua conta bancária. Então entendem que, em razão do princípio do poder geral de cautela que o juiz tem, que o STJ atribui a ele, era o antigo 798 do Código de Processo Civil antigo. Eu não me lembro qual é o artigo agora do novo CPC que tem correspondência, mas tem também um artigo que trata sobre a matéria. Então, em casos excepcionais que o juiz entenda necessário, pode ocorrer a penhora antes da citação. Em casos excepcionais. Tem um cartório aqui que trata da execução fiscal que o juiz, toda vez que chega uma execução fiscal lá, o primeiro ato dele é mandar bloquear a conta bancária do executado antes sequer de citá-lo para se defender. Evidentemente que nós não concordamos com isso. Achamos isso até, de certa forma, um absurdo, porque pode acontecer inúmeras questões aí. Por exemplo, o próprio executado, no prazo de 5 dias, ele pode querer nomear um bem a penhora. A lei diz isso, que faculta a ele, no artigo 8º da Lei 6830, a possibilidade de, citado em 5 dias, pagar a dívida ou nomear bens a penhora. Pode acontecer uma questão de ordem pública, como, por exemplo, aquela dívida está prescrita. E a prescrição, eu já tenho alguns vídeos gravados aqui em relação a isso, é uma das formas de extinção do crédito tributário. A Fazenda demorou muito, desde a data da Constituição até a data do ajuizamento da ação, para cobrar aquele crédito judicialmente. Então já está prescrita. E sendo uma forma de extinção, ele não precisa ter sua conta bancária bloqueada, atrapalhando a vida da empresa. Muitas vezes a empresa está contando com aquele dinheiro para fazer o pagamento da sua folha, o pagamento até de impostos mesmo, de compromissos que ela tem, e não pode ser feito o pagamento em razão do bloqueio. Isso atrapalha demais a vida da empresa. Um dia desse eu fui conversar com o juiz e mostrei para ele que, olha, que em razão desse bloqueio, o meu cliente praticamente, ele ficou tão desesperado que ele disse até fazer uma besteira contra a minha vida. Eu pensei em fazer isso, ele me falou e foi verdade. Eu falei para o juiz, que o juiz disse, não, mas não precisa disso tudo, isso não é assim. Eu digo, doutor, porque ele tem 2 filhos gêmeos que tinham acabado de nascer, e de uma hora para outra eles tinham um determinado valor na conta bancária dele, ele ficou sem nada, não tinha dinheiro nem para comprar um pão, ele não tinha. Então isso bateu um desespero que ele só pensou em chorar, em abraçar com as crianças, e isso tudo eu mostrei ao juiz. Então esse ato de bloqueio numa conta bancária, tanto de uma empresa como de uma pessoa física, causa um tamanho constrangimento na vida de qualquer pessoa. Então o que é que eu disse para vocês? Eu vou ler aqui um julgamento onde o juiz entendeu que seria possível a penhora na conta bancária de uma empresa, no caso dos sócios da empresa, porque nesse julgamento ele redirecionou a dívida da empresa para os sócios, porque ele entendeu que a empresa já estava fechada e não comunicou à Receita Federal que encerrou suas atividades. Então houve uma dissolução irregular, e tem uma súmula que eu já gravei vídeos também aqui falando sobre isso, que é a súmula 435 do STJ, que diz que quando houver a dissolução irregular da empresa, a dívida poderá ser redirecionada para os donos.
Então, nesse caso, ele redirecionou a dívida para os donos e, na mesma decisão, já determinou o bloqueio na conta bancária dos diretores da empresa. Então, vou ler aqui a decisão para vocês entenderem, para entrar no assunto e mostrar quais seriam as nossas alegações e, por fim, falar dessa questão desse julgamento novo do STJ que ficou suspenso. Faço um pedido de vistas, mas é interessante a gente comentar sobre ele. Vamos lá. O julgamento trata o seguinte: trata-se de pedido de citação dos sócios gerentes da sociedade comercial sob a alegação de ocorrência de dissolução irregular da pessoa jurídica. Antes mesmo da realização dos atos processuais para a citação do sócio, entendo que o caso é de arresto cautelar de eventuais depósitos em dinheiro ou aplicações financeiras em contas bancárias via o sistema Bacenjude. Não se desconhece que há entendimento, inclusive do TRF da 5ª Região, no sentido de que a penhora dita prévia, ou seja, antes da citação, não é possível pôr afronta ao contraditório e à ampla defesa. Isso foi um julgamento do desembargador Marcelo Navarro, que hoje é ministro do STJ. Todavia, a situação no presente caso é diversa, pois já foi constatada a existência de um ato ilícito por parte dos citandos, os corresponsáveis pela dívida fiscal na forma da legislação tributária, o qual é exatamente a dissolução irregular da empresa. Nesse caso, entendo caber o arresto cautelar via Bacenjude, com base no poder geral de cautela do juiz, que é o antigo artigo 798 do CPC de 73, pois já houve lesão jurídica aos interesses da Fazenda Pública quando da dissolução irregular da empresa, de forma que tal medida processual não viola a ampla defesa e o contraditório, na medida em que é apenas uma reação à ilicitude do encerramento irregular da sociedade empresária. Ante o exposto, defiro o redirecionamento da execução fiscal para os sócios gerentes e proceda-se imediatamente o arresto cautelar de valores depositados em contas bancárias, conforme artigo 798 e 185A do CTN. Grifos nossos, isso aqui foi uma execução fiscal aqui do estado de Pernambuco. Então, nós consideramos que esse entendimento é equivocado com a devida vênia. Inclusive o TRF daqui, a maioria dos julgamentos da 5ª Região entende também que antes deve existir a citação prévia do executado. Porém, também existem turmas que entendem que o juiz pode, em determinados casos, antes da citação do executado, determinar logo o bloqueio dos valores nas contas bancárias deles. Então, existem os dois entendimentos aqui no TRF da 5ª Região, prevalecendo mais o entendimento que primeiro deve existir a citação do executado. Nós entendemos que quando há primeiro o bloqueio de dinheiro na conta do executado antes da sua citação, isso fere o artigo 8º da Lei 6830, que diz que o executado será devidamente citado. Então, o primeiro ato é a citação para pagar a dívida ou nomear bens à penhora. Então, o primeiro ato é citação para o executado para que em 5 dias, que é o prazo da execução fiscal, pagar a dívida ou nomear bens à penhora. Então, a própria lei da execução fiscal diz que o primeiro ato será a citação. E o artigo 185A do Código Tributário Nacional também diz que o executado será citado, ou seja, o primeiro ato também será citado, e não encontrados bens do executado, aí sim o juiz poderá decretar a indisponibilidade de bens do mesmo, ou seja, a indisponibilidade, ele não vai poder mais vender os seus bens, vai ser registrada essas informações nos cartórios de imóveis para que ele não venda esse bem e tudo mais. Vai também existir a questão da penhora online através do Bacenjude, somente se ele for citado e não for, ou ele não nomear bens, ou não for encontrado bens em nome do executado. Mas o primeiro ato continua assim na citação. E a própria Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 64, diz que não haverá, sem o devido processo legal, ninguém sofrerá a indisponibilidade dos seus bens.
Então, tudo isso resguarda o executado de que primeiro deve ser preservado o princípio da ampla defesa e do contraditório. Ele tem que ser citado para que tenha essa oportunidade de pagar a dívida, nomear bens da penhora ou até se defender, trazendo uma questão de ordem pública. Porque imaginemos até que esse débito já esteja parcelado. A fazenda não é incomum não, a fazenda executar um débito que já esteja parcelado. Muitas vezes acontece isso. Então possa ser até que ele esteja sendo executado indevidamente porque aquele débito já está com a exigibilidade suspensa porque já se encontra parcelado. Então eu peço aqui permissão aqui para vocês para ler a redação do artigo 8º da Lei 6830, que fala também da citação do artigo 185A do CTN e o inciso 54 do artigo 5º da Constituição. Diz o seguinte, o artigo 8º que eu já citei aqui para vocês, da Lei 6830/80. O executado será citado para, no prazo de 5 dias, pagar a dívida com juros e multa de mora em encargos indicados na certidão de dívida ativa ou garantir a execução observadas as seguintes normas. Agora o artigo 185A do CTN diz o seguinte: na hipótese de o devedor tributário devidamente citado não pagar e nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão preferencialmente por meio eletrônico aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao Registro Público de Imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. Então, tanto os dois artigos falam que o executado primeiro deve ser citado. Por fim, o inciso 54 do artigo 5º da Constituição diz o seguinte: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então, é uma previsão inclusive de ordem constitucional. Eu trago também aqui para vocês um julgamento do STJ, que é contrário à penhora na conta bancária do executado antes da sua citação, que diz o seguinte: processo civil e tributário, agravo regimental, no agravo em recurso especial, execução fiscal, Bacenjude, penhora online, necessidade de citação válida, precedentes aplicados por analogia, agravo regimental não provido. Apenas o executado validamente citado, que não pagar nem nomear bens à penhora, é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema conhecido como Bacenjude, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal. Cita aqui inúmeros precedentes do próprio STJ. Isso aqui foi um julgamento proferido no agravo regimental, em agravo no RESP, número 554742, do Rio Grande do Sul, julgamento proferido em 7/10/2014, cujo relator foi o ministro Mauro Campbell. Pois bem, pessoal, essa questão veio à tona novamente esta semana. Estou gravando esse vídeo aqui para vocês no dia 15/6/2017. Pertinho já do São João, né? Que a gente gosta aqui muito no Nordeste de dançar São João, dançar forró, comer muita comida de milho, por isso que a gente fica assim fortinho, não é? Mas essa semana, no dia 13/6, ou seja, 2 dias atrás, houve um julgamento no STJ, no RESP número 1645999, daqui de Pernambuco, cujo ministro foi o relator Herman Benjamin, que também foi o relator também na semana passada da questão do julgamento, né, do nosso presidente, por coincidência foi ele também, onde a Procuradoria da Fazenda Nacional trouxe novos questionamentos nesse RESP, visando que o STJ agora autorize definitivamente que seja possível, antes da citação do executado, a penhora na conta bancária dele. E quais são os argumentos novos que a Fazenda está trazendo? Ela está se baseando, esse recurso especial dela, no artigo 53 da Lei 8212 de 91, que é a lei que trata das contribuições previdenciárias do INSS,
onde diz no artigo 53, na execução judicial da dívida ativa da União, suas autarquias e fundações públicas, será facultado ao exequente, ou seja, à União, à Fazenda Nacional, indicar bens à penhora, a qual será efetivada, ou seja, concretizada, concomitantemente com a citação inicial do devedor. Então, o que alega a Fazenda? Como esse artigo fala, o devedor, o procurador da Fazenda Nacional, na sustentação oral que ele fez lá no STJ, ele falou que este artigo fala concomitantemente, ou seja, no momento que o juiz autorizar a penhora, ele já pode concomitantemente, ou seja, naquele mesmo momento, já efetivar a penhora através do sistema Bassanjuri. Então ele alega até o seguinte, não, para sair um mandado para citação do devedor na execução, tem que sair às vezes expedir uma carta de citação, tem que o mandado ir lá para o cartório ou para a central do semando, para ser expedido esse mandado para ser citado. E na penhora online não, só basta um clique do juiz no computador e já está penhorado. Então, já que a lei do INSS autoriza nas execuções de dívida da Fazenda Pública, no momento que se indica um bem a penhora, concomitantemente o juiz já mandar que seja realizada aquela penhora, ele se baseia nesse artigo para que leve esse artigo também como fundamento para autorizar a Fazenda Pública em determinadas situações que seja penhorado logo a conta do devedor para depois ser citado. Veja os argumentos da Fazenda, né? E ele também se baseia na atual redação do artigo 854 do Código de Processo Civil atual, que diz o seguinte: para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará as instituições financeiras por meio do sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do Sistema Financeiro Nacional, que tornem disponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. Este artigo 854 do Código de Processo Civil atual, no meu modo de ver, e nada favorece a Fazenda. Ele diz apenas o que acontece hoje na prática. Quando o juiz determina que tem que existir a penhora em conta bancária do executado, evidentemente ele não vai intimar o executado dessa decisão, porque senão o executado vai tirar o dinheiro da conta e não vai deixar nada para que seja penhorado. Então, aqui esse artigo do novo CPC, ele não está autorizando que a penhora seja feita antes da citação, não. Ele apenas está dizendo que quando o juiz autorizar a penhora, a requerimento do exequente, ele não vai informar o executado da decisão dele e vai autorizar a penhora, mas ele não diz nada com relação que essa penhora possa ser feita antes ou depois da citação do executado. E o que argumenta muito o procurador? O que eu falei aqui para vocês, que no momento que o executado toma conhecimento daquela ordem judicial, ele retira o dinheiro da sua conta bancária, o que torna muito mais difícil a questão da execução. Por isso, então, que segundo o procurador da Fazenda Nacional, seria indispensável que a penhora acontecesse antes da citação do devedor. O ministro Herman Benjamin solicitou vistas, porque segundo ele agora vai ter que analisar com mais cuidado essa questão à luz do novo Código de Processo Civil. Tá certo? Essa ficou suspenso, mas nessa semana essa questão veio à tona de novo. Então, pessoal, seriam essas as considerações que eu teria que falar com vocês sobre a penhora antes da citação do executado, informando novamente que nós não concordamos com essa medida, apesar de algumas turmas daqui do tribunal acharem que é viável em determinadas situações, o próprio STJ em casos excepcionais também autoriza, mas seria dessa forma. Se acontecer essa questão com algum cliente de vocês, eu sugiro que vocês recorram dessa decisão, se baseando nesses artigos e nessa jurisprudência que eu trouxe aqui para vocês, que houve ferimento ao artigo 8º da Lei 6830, ao artigo 185A do Código Tributário Nacional e a própria Constituição Federal, o inciso 54, artigo 5º da Constituição Federal, e os entendimentos do STJ, que a maioria também entende que não é viável antes da citação, só em casos excepcionais. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtirem, compartilharem o vídeo com seus colegas,
de indicarem o canal também para os seus colegas, de se inscreverem no canal, não é? Porque, como eu falei para vocês, o nosso objetivo é a gravação de vídeos semanais, trazendo exclusivamente de graça para vocês questões atuais do direito tributário, a prática do direito tributário. Obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.